Classificações das funções. As funções, elas podem ser injetora, sobrejetora, bijetora ou nenhuma das anteriores. Função injetora ou injetiva. Para a função ser injetora ou injetiva, uma função deve obedecer à seguinte condição: dois elementos quaisquer do seu domínio nunca podem estar associados ao mesmo elemento do contradomínio. Então, neste primeiro exemplo, acontece exatamente isso. Eu tenho o elemento 2 e o 5 do domínio associados ao elemento 2 do contradomínio. Portanto, ela não é injetora. No segundo exemplo, eu tenho o elemento 2 associado ao elemento 2 do contradomínio, o elemento 5 do domínio associado ao elemento 4 do contradomínio. Portanto, podemos considerá-la como injetora. Função sobrejetora ou sobrejetiva. Para ser sobrejetora ou sobrejetiva, uma função deve obedecer à seguinte condição: nenhum elemento do contradomínio pode ficar sem associação com qualquer dos elementos do domínio. Então, neste exemplo, nós temos aqui o elemento 4 do contradomínio, que não está associado a nenhum elemento do domínio. Portanto, podemos dizer que esta função não é sobrejetora. Neste segundo exemplo, nós temos os elementos 2 e 4 do contradomínio associados a elementos do domínio. Portanto, podemos dizer que esta função é sobrejetora. Função bijetora objetiva. Para ser bijetora objetiva, uma função deve obedecer ao mesmo tempo às condições 1 e 2 citadas anteriormente, ou seja, injetora e sobrejetora. Neste primeiro exemplo, nós temos no contradomínio 3 elementos, porém nós temos um elemento que não está associado a nenhum elemento do domínio. Então, neste caso, a função ela não é sobrejetora, portanto, ela não é bijetora, porque não atende à condição número 2. Neste segundo exemplo, nós temos dois elementos do domínio associados ao mesmo elemento do contradomínio. Portanto, ela não atende à condição 1. Ela não é injetora. Então, não podemos considerá-la como bijetora. E no terceiro exemplo, nós temos um elemento do domínio associado ao contradomínio. Nós temos o elemento 3 associado ao elemento 5 do contradomínio. Portanto, atendemos às condições 1 e 2 citadas anteriormente. Consideramos então esta função como bijetora. Uma das anteriores: se uma função não obedece nem à condição 1, injetora, nem à condição 2, sobrejetora, ela não se classifica em nenhuma das opções anteriores. Então, aqui nós temos um exemplo onde ela não é injetora, porque nós temos dois elementos do domínio associados a um único elemento no contradomínio. Ela não é sobrejetora, porque nós temos um elemento no contradomínio sem associação no domínio. Portanto, ela não atende nem a condição 1, nem a condição 2. Ela não é bijetora também.